tarde, gente querida. Deus abençoe vocês. Que tremendo que está sendo hoje. Pode sentar, queridos. Eu estou muito feliz de estar recebendo aqui o Jadiel, querido filho, com a sua namorada. Sejam bem-vindos. Também o Krigner. Fica de pé, Krigner. Krigner, amigo querido também lá da Zion. Deus abençoe. Gente, eu antes de entrar na minha palavra, eu vou atender o pedido de uma ovelha que me pediu para explicar o porquê o multiverso. O que é o multiverso da palavra? Bom, vocês sabem que os cientistas hoje têm uma ideia de que existe mais do que um universo. Existem, na verdade, diversas dimensões do universo, e isso acabou levando a essa alcunha, né? Esse termo multiverso. E aí vem os quadrinhos, né? Vem os DC Comics da vida, aí os que fazem os cartoons e criam essa ideia de mundos ou de universos paralelos em que personagens ou heróis podem ter mundos diferentes, muitas vezes antagônicos, outros parecidos. E a nossa equipe de comunicação resolveu dar este nome. Por quê? Porque a Bíblia é assim, gente. Às vezes uma pessoa lê a Bíblia e ela tem uma revelação particular para ela, o outro vem e recebe a mesma palavra, mas vê um outro enfoque. Ou seja, a Bíblia é inesgotável. Ela sempre que for lida, estudada e ouvida, ela sempre vai trazer para cada um de nós uma revelação complementar, né? Elas não podem ser antagônicas na medida que a Bíblia não se contradiz. Mas veio daí, então, este tema do multiverso. Bom, eu estou sentado aqui, para quem já é da nossa igreja, sabe que eu estou enfrentando uma crise de coluna aí, mas eu sou tão preguiçoso, gente, para ir ao médico, que faz 4 meses ainda não fui ao médico. Já me mediquei, já fiz tudo, mas não fui ao médico. Mas eu prometo que até 2023 eu vou. Ou Jesus me cura, eu vou ter que ir, né? Eu estou muito feliz porque é muito bacana a gente ver como o Espírito Santo, ele nos dirige, gente. Eu, quando pensei nesse tema do multiverso, eu disse o seguinte: eu quero trazer uma palavra que tem um enfoque completamente diferente daquele que eu estou acostumado a pregar. E Deus me deu assim um tema muito interessante que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Mas eu queria começar dizendo que a coisa mais importante na vida de cada um de nós, aliás, Mark Twain, um grande escritor americano, disse que os 2 dias mais importantes da sua vida, o primeiro é o dia que você nasce, o segundo é o dia que você descobre o porquê, para que você nasceu, ou seja, o seu propósito. A coisa mais importante na tua vida é você descobrir o propósito de Deus para você. Porque quando você descobre o propósito, você entende não só a origem, mas o destino. Você descobre não só o motivo por que Deus te criou, e por que Ele te fez exatamente como você é. Você descobre a relevância, você descobre a importância da sua singularidade. Do fato de você ser uma pessoa sui generis, que não tem ninguém no mundo igual a você. Porque também existe um propósito de Deus para a tua vida, que ninguém pode cumprir a não ser você mesmo. Amém? Agora, toda vez que o diabo quer interferir no teu propósito, ele levanta uma pessoa, ou muitas pessoas. E toda vez que Deus quer te levar longe, te levar a cumprir de maneira cabal o projeto que Ele tem para a tua vida, Ele também levanta pessoas. Mas hoje eu quero dar um enfoque para este tema, olhando pelo multiverso, por um enfoque diferente.
Eu quero falar para vocês hoje sobre os inimigos do propósito de Deus. Tá? Deuteronômio 32, versículo 30, diz assim: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? O que a palavra de Deus está dizendo, gente, é aquilo que os próprios homens já descobriram. Quando você junta duas pessoas num só propósito, a união das diferenças, dos enfoques diferentes, dos talentos diferentes, acaba potencializando a realização daquele projeto muito mais do que uma pessoa sozinha. Um é capaz de fazer fugir 1000, mas 2 não faz fugir 2.000, mas 10.000. Então, Deus nos criou de maneira diversa, diferentes, e Ele quer que você, ao longo da vida, você encontre pessoas que vão sonhar os mesmos sonhos, que vão se juntar a você para que você alcance o seu propósito e eles os deles. Mas Satanás vai sempre querer levantar pessoas para te impedir ou para te desviar do propósito de Deus para a sua vida. Então, dentro deste tema, né, os inimigos do propósito de Deus, eu quero primeiro fazer aqui uma reflexão de algumas das características do inimigo do seu propósito. É importante que você reflita sobre isso, porque certamente você já esbarrou com alguns deles. E alguns deles podem até ter te desviado por um tempo do propósito de Deus. Amém? Bom, a primeira característica do inimigo do seu propósito é que o seu inimigo é todo aquele que se ressente do propósito de Deus para a sua vida. É aquele indivíduo que olha para você e fala: pô, o cara está se dando bem, né? Por que ele está se dando bem e eu não? Isso não é justo. Eu sou melhor que ele. Eu sou mais crente que ele. Olha lá, eu sou um cara que faço tudo direito e estou aqui ralando. Ele é um crente meia boca e está se dando bem. Esse tipo de gente é o inimigo do seu propósito, porque ele é incapaz de celebrar o seu sucesso. Ele é incapaz de vibrar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ele tem inveja, às vezes ele compete com você, às vezes ele tenta te imitar, e às vezes ele vai para o pau mesmo. Ele começa a te pichar, ele faz de tudo para diminuir a sua reputação. Por quê? Porque ele fica incomodado, ele fica ressentido com o propósito que Deus tem na tua vida. Esse indivíduo é um coitado, porque na verdade ele não descobriu o seu próprio propósito. E tem muita gente dentro da igreja dessa maneira. Então, eu quero falar tanto para você que está no seu propósito e que está muitas vezes sentindo a pressão desses inimigos, que muitas vezes são circunstantes, pessoas que estão ao seu redor e que você vê um olhar de soslaio, aquele olhar de inveja, aquele olhar de reprovação. Ou também pode ser você se tornando inimigo de alguém, ou do propósito de Deus para alguém. Então essa palavra serve tanto para você que está sofrendo a perseguição, quanto para você que, ao invés de estar desenvolvendo o teu propósito, o teu potencial, buscando aquilo que Deus tem para a tua vida, está perdendo tempo, gastando sua energia, criticando quem está caminhando para a vontade de Deus. Então, gente, o inimigo do propósito, ele fica ressentido. Estes são os invejosos, são os críticos o tempo inteiro. São aqueles que, em nome da espiritualidade, vamos compartilhar, e na verdade estão descendo a lenha naqueles que estão seguindo e prosperando e crescendo em direção ao propósito de Deus. Vocês sabem muito que Davi,
o rei de Israel não foi a primeira opção do seu pai, e tampouco a última. Porque quando Samuel avisou a Jessé que um dos seus filhos seria ungido rei de Israel, ele chamou todos os filhos, com exceção de Davi, que era o caçula. Vieram todos diante de Samuel, e Samuel foi olhando, um por um, se encantou com o mais velho, foi olhando, e Deus falava: para de olhar para a aparência deles, porque eu não me importo com a aparência, eu vejo o coração. E quando passaram todos, Samuel falou: não é nenhum desses, não tem mais nenhum. Aí Davi falou: tem mais um, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Aí ele manda chamar. Quando chega Davi, Davi é ungido por Samuel. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso criou um impacto muito grande em toda a família de Davi. E os inimigos dos propósitos muitas vezes estão dentro da própria família. E a verdade é que passou algum tempo, talvez meses, talvez anos, e um dia Israel estava enfrentando um grande gigante, um grande inimigo chamado Golias, todos vocês conhecem. Estava num vale de Elá, e Davi então, certamente tinha menos de 20 anos, porque com 20 anos todo hebreu se alistava no exército. E Davi então vai até o vale de Elá para levar alguma provisão, mantimento para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele encontra Israel acuado, porque Golias estava lá 40 dias e 40 noites afrontando. Não vai ter ninguém aí para vir me enfrentar? Onde é que está o Deus de Israel? E Davi, quando chega ali, a unção de Deus nele fez com que ele se levantasse. E ele já começou a se colocar: eu vou matar esse gigante incircunciso. E ele já começa a falar com todo mundo. E a verdade é que quando ele está ali insuflado por essa vontade, por essa gana de cumprir o propósito de Deus na vida dele, porque Davi não seria Davi se não houvesse Golias. Olha o que acontece em 1 Samuel 17, 26 a 28. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, aquele que supostamente deveria ser o rei, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. O que ele estava dizendo? Você é um fracote, moleque, atrevido. Volta lá para meia dúzia de gato pingado das tuas ovelhas. Você não vai lutar coisa nenhuma. Eu conheço a tua presunção. Você só veio aparecer aqui. O que você está fazendo aqui? Agora, meu irmão, ele viu a unção de Samuel. Ele viu a unção de Samuel sobre Davi. E no entanto, ele queria impedir de todas as maneiras que Davi cumprisse o propósito. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: se afasta de pessoas que invejam o teu sucesso. A Bíblia diz assim: dura é a ira e cruel o furor, mas quem pode contra a inveja? Pior do que a ira e do que o furor é a inveja. Porque o invejoso, ele não quer, não é que ele queira o que você tem, ele não quer que você tenha. O invejoso é aquele indivíduo que ele é incapaz de ver o favor e a graça de Deus na tua vida e celebrar. Ele vai de alguma maneira tentar te impedir, te diminuir, tornar o propósito de Deus para a tua vida inoperante. Então, o seu inimigo, gente, ele se ressente com a unção que Deus tem para você e com o seu propósito. Em segundo lugar, eu quero dizer que o seu inimigo é todo aquele que quer discutir o seu passado
ao invés de discutir o seu futuro. Você pode repetir comigo? O seu inimigo é todo aquele que quer discutir o seu passado, ao invés de discutir o seu futuro. Vocês também se lembram que uma vez os fariseus chegaram até o pátio das mulheres no templo em Jerusalém e trouxeram uma mulher pega em adultério. E eles jogaram aquela mulher no chão e juntou uma pequena multidão e eles viraram para Jesus: escuta, esta mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu, que dizes? Vocês conhecem bem a história. Jesus ficou escrevendo no chão, nem levantou a cabeça e falou: olha, se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram saindo todos de fininho. Mas o que para mim é mais lindo, gente, é que quando todos foram embora, sobrou a mulher e Jesus. Jesus virou para ela e falou assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: não. Eu também não. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Aqueles fariseus estavam acusando aquela mulher de um pecado que eles cometiam. Eles eram os adúlteros. Muitas das suas transas ou dos seus encontros eram com eles. Eles estavam usando daquela fragilidade daquela mulher para pegar Jesus numa incoerência. Eles estavam querendo discutir o passado dela. Veja que Jesus, quando ele começou a conversar com ela, ele nem discutiu o pecado dela. Ele não falou: você pecou mesmo, olha, cuidado, hein, na próxima está ralada. Ele não fez isso. Ele falou: mulher, ninguém te condenou, eu também não. Eu quero discutir o teu futuro agora. Vai e não peques mais. Deixa eu dizer algo para você. O seu amigo, ele conhece os seus pecados, ele conhece as suas fraquezas, mas ele não quer acusar as suas fraquezas. Ele vai te ajudar a vencer as suas fraquezas e ter uma nova chance, uma nova vida e um futuro, amém ou não? Agora, o teu inimigo vai discutir o teu passado. Ah, seu crentezinho, seu pecador, você já caiu de novo. Olha lá o que você fez, olha aí. Quem vai dizer que você tem autoridade? Seu hipócrita. E eu vejo hoje no mundo cristão tanta gente brigando, um acusando o outro, quando na verdade nós deveríamos estar muito mais preocupados em lutar para que Deus estabeleça o seu propósito na vida de cada um de nós. Eu não tenho dúvida de que aquela mulher abandonou o pecado, mas ela foi alcançada por alguém que não olhou para trás, olhou para frente. E eu quero dizer para você que Deus está querendo discutir com você hoje o seu futuro, porque pelo seu passado ele já morreu e os seus pecados já foram perdoados, amém? Glória a Deus. A terceira característica do seu inimigo é que o seu inimigo é aquele que, para destruí-lo, ele usa a sua fraqueza. Satanás conhece a sua fraqueza. Não tem ninguém aqui que seja super-homem. Todo mundo tem a sua criptonita. Todo mundo tem a sua área de fraqueza, a sua área de dificuldade. Agora, o seu inimigo, meu querido, ele não vai descobrir a sua área para te ajudar. Ele quer descobrir a sua área para destruir. Então, cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com alguém que descobre o erro de alguém e vai e revela para as pessoas. A Bíblia diz que o amor, ele encobre multidão de pecados. Isso vale não só do ponto de vista redentivo, mas vale do ponto de vista também de alguém que protege aquele que ama. A Bíblia diz que se você percebeu que o teu irmão pecou, varga-o entre ti ele só. Não
vai falar com a multidão para cancelar, para destruir reputações. E é isso que a gente vê muitas vezes no mundo corporativo, mas infelizmente no meio da igreja também. A gente tem que perdoar todo mundo, porque nós somos perdoados. Mas eu já aprendi uma coisa: eu não ando com quem quer destruir a minha vida. Eu não dou acesso para quem não ama o que Deus está fazendo na minha história. Pessoa que vem, que erra para comigo, pode ser o erro que for, se tiver arrependimento e abrir o coração, eu recebo. Mas se vier com conversinha de que não quer admitir o seu erro, segue a tua vida que eu sigo a minha, porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho lugar para onde eu quero ir, e não vou deixar que ninguém me impeça. Amém ou não? Então cuidado com esse tipo de gente. Davi tinha uma fraqueza, a fraqueza dele era na área sexual. Vocês sabem, ele caiu com Betseba. Mas Betseba não era inimiga de Davi. Ela se tornou até sua esposa. Mas a gente vê na Bíblia que tinha um homem que foi o homem mais forte que já existiu no mundo, e que o diabo levantou um inimigo do seu propósito. Dalila era inimiga de Sansão, porque nenhum exército humano podia derrubar aquele homem. Uma queixada de burro, ele matou 1000. Ele matou o leão, arregaçando a boca do leão, porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas Deus disse para ele: não permita que o seu cabelo seja cortado. A força de Sansão não estava no cabelo, mas na obediência a Deus e ao seu propósito. Agora, quem eram os inimigos do povo de Israel? Os filisteus. E quem era Dalila? Uma filisteia. E ela tinha tanta obstinação em destruir Sansão, e o propósito dele, que ela tentou fazer com que ele revelasse o seu segredo 3 vezes. Esse é um camarada fraco, vamos combinar. Porque se ele brinca uma vez e descobre que ela queria pegá-lo, ele devia meter o pé nela e dizer: vai andando, minha filha, aqui comigo não. Mas não, ela vinha chorandinho: ai, você não me ama, você não conta a verdade, você confiasse em mim. Como assim? Aí conta a segunda vez, inventa uma outra mentira, ela vem, pá. Até que uma hora, ele conta a verdade, e ela é implacável. Cuidado com pessoas implacáveis, pessoas que abrem as narinas, que estufam o peito para destruir reputações. Você não foi chamado para isso. Não julgueis para que não sejais julgados. Quem tem autoridade para discutir sobre a vida espiritual de alguém é a autoridade da vida de alguém. Ou se você ganhou lugar de fala na medida de que você ama de verdade. Aí você pode chamar a pessoa porque você está lutando a favor dela e não contra ela. Mas esses santarrões que assumem papel de Deus quando na verdade são mensageiros de Satanás, cuidado, não ande com gente assim, porque são inimigos do propósito. Portanto, as características, eu apresentei 3, mas eu queria fazer uma segunda reflexão. Os inimigos do propósito são necessários. Você já ouviu falar do ditado, né, que ninguém chuta cachorro morto? Queridos, quando você está fora do propósito de Deus, você sempre vai encontrar no boteco alguém que vai te pagar um rabo de galo. Sim ou não? Camarada, para pedir comida, ele tem que ir para a rua, pedir esmola. Mas se ele quiser tomar uma pinga, basta ir para o bar. Porque sempre vai ter alguém que vai querer lhe oferecer isso. Agora, é muito importante que você entenda que para que o propósito de Deus se realize na sua vida, você vai ter que enfrentar os seus inimigos. E Deus vai permitir que eles venham. Porque, querido, sem Golias não haveria Davi. Num dia Davi
era só um menino. Um menino que já tinha recebido a unção, mas não tinha sido validado ainda perante ninguém. E naquele dia que ele vai e se levanta pela unção de Deus na sua vida e pela indignação contra Golias, que se levantava contra o Deus Todo-Poderoso, Davi mata Golias de maneira espetacular. E vocês saibam que naquele tempo era comum que quando exércitos se digladiavam, bastava que cada exército escolhesse um campeão, e o resultado daquela batalha faria com que o exército que perdesse tinha que recuar. E quando Davi mata Golias e corta a sua cabeça e levanta, os filisteus fugiram. E a partir daquele dia, Davi nunca mais voltou para trás da malhada e das ovelhas. Desde aquele dia, ele se tornou um escudeiro de Saul. Eles iam para as batalhas e voltavam, e todos diziam, as mulheres diziam: Saul matou os milhares, Davi matou aos 10 milhares. Por quê? Porque agora ele era um matador de gigantes. E eu quero declarar aqui que tem matadores de gigantes aqui. Eu quero declarar aqui que existem pessoas que podem estar olhando para si mesmas como alguém desprovido de autoridade, de poder, de habilidades, de dons e talentos. E eu quero te dizer que quando levanta o inimigo, Deus levanta o inimigo na tua vida, é para te engrandecer, é para te mostrar o norte, apontar o caminho do propósito de Deus na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Mas os inimigos são importantes porque eles põem a nossa fraqueza. E a sua fraqueza, ainda que Deus te ame e te entenda, a sua fraqueza é a sua ruína se você não tratar dela. Então os inimigos, eles nos levam à humildade, porque eles mostram para nós o fato de que nós não somos super-homens. Eles nos levam a buscar a Deus. Eu já passei por momentos de perseguição, de calúnias, que eu olhava para Deus e falava: Deus, não estou entendendo. Até um dia que o Espírito Santo me falou: eu estou permitindo isso, porque quando você está bem, quando você está muito bem, você não me busca como eu deveria ser buscado. E as maiores experiências que eu tive com Deus, de milagres, de visitações, aconteceram no momento em que eu estava debaixo de fogo, em que o inimigo estava se levantando para me destruir. Nessa hora, você fica humilde, você busca a Deus, você conserta as áreas que têm que ser consertadas, mas esses inimigos também revelam que nós precisamos nos desenvolver. Querido, a obra de Deus na tua vida não acabou. Você é um ser em construção. Talvez você tenha olhado para dentro de si, ou tenha uma história longa para trás e falar: já era. Já era, não vai mais dar, não tem mais o que ser feito. E eu quero dizer para você que Moisés começou de fato a cumprir o seu chamado aos 80 anos de idade. Eu quero dizer para você que Abraão, o início da promessa de Deus na vida dele aconteceu aos 100 anos. Enquanto você estiver aqui, Deus tem um propósito na tua vida, e Ele pode fazer de maneira milagrosa uma transformação para que você cumpra o seu propósito. Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer também que inimigos são pontes entre o desconhecimento e o reconhecimento. Eu vou repetir. Leia comigo aí. Inimigos são pontes entre o desconhecimento e o reconhecimento. Golias foi uma ponte para o sucesso de Davi. Amém? Amã, o amalequita, foi a ponte para que a rainha de Ester fosse levantada. E depois Mordecai, o seu tio, que a criou. Então você vê claramente que Deus, Ele vai sempre usar inimigos.
sempre vai usar. Quando Deus quer fazer uma coisa na tua vida, quando você está começando a desviar do propósito, Deus levanta o inimigo. Se você ler o livro de Juízes, você percebe um ciclo repetitivo. O povo de Deus pecava, esfriava com Deus, Deus mandava os inimigos. Ah, pastor, Deus manda? Bom, isso é uma questão de semântica. Vamos dizer que Ele permitiu. Mas às vezes Ele manda mesmo. Às vezes Ele permite. Aí vinham os inimigos, começavam a oprimir o povo, aí o povo clamava. Deus levantava um libertador, vencia a batalha, havia paz. Passava aquela geração e o povo começava de novo a pecar. Quando pecava, Deus mandava o inimigo. O povo começava a ser oprimido, clamava, Deus levantava o libertador. E aí ele ganhava a batalha e vinha a paz. O livro de Juízes inteiro é assim. Então, sabe, gente, você quer chegar mais rápido? Quantos aqui querem chegar mais rápido? Então fique mais esperto. Não caia nos mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Aprenda com os erros. E sobretudo entenda que os inimigos não foram levantados para te derrubar, mas foram levantados para que Deus te levante. Eles são ponte para que você saia do obscurantismo e chegue no lugar de brilho, de destaque. Porque Jesus te criou para ser luz do mundo e sal da terra. A luz, quando Jesus contou esta parábola, eles estavam navegando pelo mar da Galileia e havia uma cidade na montanha mais alta, ali em torno do mar da Galileia, uma cidade que há 2000 anos existia já, chamada Tzfat. Existe até hoje. Você consegue enxergar a luz lá em cima, apontando a margem norte do mar da Galileia. Porque numa noite onde não há estrelas, está fechado o tempo, está com escuridão plena, eles olhavam e viam a cidade de Tzfat. Deus está dizendo para você: eu vou te levantar, eu vou te colocar no lugar mais alto, a tua luz vai brilhar. Mas você precisa muitas vezes de inimigos que se tornem a ponte para te tirar do obscurantismo, para chegar num lugar de destaque. Ele diz também que eles eram sal da terra. O sal era algo tão importante que era instrumento, era um salário, era a paga do trabalho das pessoas. Por isso a palavra salário, não é isso? Então, quantos aqui estão enfrentando alguma batalha contra algum inimigo, aquele inimigo que pega no teu pé, que não descansa? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Esse inimigo vai ser o instrumento de Deus para o teu crescimento e para você alcançar o seu propósito. É importante que você entenda que se você deseja cumprir o propósito de Deus na tua vida, você sempre terá inimigos. Não quero agradar todo mundo, gente. Hoje nós vivemos numa política, né? Uma política onde as pessoas têm medo de ser quem elas são. Eu vou ser cancelado. Vão me riscar, ele vai me dar um dislike, que se dane. Irmãos, às vezes eu posto coisas ou falo coisas, tem gente que fala assim, deixando de seguir, eu falo, negativo, eu te excluo antes. Não dou tempo, não respondo, eu já, tô nem aí. Agora tem gente que fica, ele vai me cancelar, eu vou perder 1000 seguidores. E daí? Gente que tem medo de lutar por aquilo que acredita, não chega a lugar algum. Os seus inimigos, eles não são aqueles, se você é de Deus, eles não serão aqueles que vão te derrubar, eles são aqueles que vão te promover. Amém? Mas você vai tê-los. Jesus falou para os discípulos, olha, vocês vão mudar o mundo, vocês vão transformar o planeta Terra. Mas é o seguinte, Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O teu propósito
é cumprir a tua carreira e chegar até o fim. Mas os inimigos virão. E a última reflexão que eu quero fazer com vocês aqui, que eu quero estar dentro do meu horário, são as maneiras como Deus nos protege contra os inimigos do propósito. A primeira maneira é, Ele mesmo luta por você. Tem uma hora que você está cansado, está batido, está fraco, você não consegue fazer nada. Já se sentiu assim? Você já sentiu uma vez que alguém passou com uma locomotiva por cima de você e não sobrou nada? Você está destruído. Então eu quero dizer para você que se você estiver assim, Deus vai falar, eu luto por você. Você não tem condições? Eu luto por você. Amém? Glória a Deus. Isaías 54:17 diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Diga assim, eu sou filho de Deus. Nós aprendemos, com o pastor Lucinho, Ali, isso valia até para o servo, que dirá para filho, diga assim, eu sou filho de Deus. Então as armas contra mim não prosperarão. Diga, a língua que quiser me destruir não me condenará. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque você merece. É porque essa é a promessa de Deus. É a tua herança. Você é filho. Quando o diabo vem te acusar, você fala, é verdade se for verdade. É verdade, mas Jesus já levou sobre a cruz. Vai falar com Ele, porque eu estou debaixo da graça. O sangue de Jesus me perdoa os pecados. Amém! Agora, alguém que está debaixo de culpa e condenação, a própria pessoa diz para si mesmo, não tem mais jeito. Deus não tem mais esse propósito comigo. Deus desistiu. Acabou. Mas se você entender o que Deus está te dizendo, você vai poder dar uma guinada e caminhar em direção ao propósito de Deus para a tua vida. O Senhor afirma que nenhuma arma contra nós prosperará. Ele afirma que nós condenaremos aqueles que levantam juízo contra nós. E afirma que isso é um direito do servo do Senhor, muito mais do filho. A segunda maneira como Ele nos defende, gente, é que Ele nos dá uma armadura para resistir aos ataques do maligno. Efésios 6:11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura, diga toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, todos conhecem, o apóstolo Paulo está se valendo da figura da armadura do soldado romano. O soldado romano, gente, ele era tão confiante, que quando ele ia avançando, a única área da vida dele, que não tinha nada protegendo, eram as costas. Porque não havia possibilidade desse exército virar as costas para fugir. Eles iam para frente, entravam em cunha. Quando vinham os dardos, as flechas lançadas de longe, inflamadas, eles se colocavam em posição de tartaruga e aquelas flechas não os atingiam. E eles iam avançando. Mas eles tinham que usar toda a armadura de Deus. Cada peça da armadura tinha um significado, era uma peça para proteger algo. Então eu quero dizer para você, não vou expor aqui a armadura da palavra de Deus, senão ficaria só uma hora aqui só para falar sobre isso. Mas eu vou dizer para você o seguinte, você não é um coitado, você não é um Zé Ruela, você não é uma pessoa despreparada. Em Deus você é mais do que vencedor. Há uma promessa de Deus, mas há uma armadura de Deus. Está sem fé? Mete o capacete da fé. Não é isso? A couraça do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e avance. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não está falando de na igreja entrar dentro do quarto e trancar, botar aquelas portas pesadas para o inimigo não entrar. A palavra grega para resistir é antísteme.
Stemi significa se colocar de pé, e anti é contra. Como é que o soldado romano resistia? O exército inimigo ia avançando, empurrando, até ele fugir. E eu quero declarar para a igreja é o exército de Deus, que Deus chamou para cumprir um propósito, e Ele já nos deu todas as armas para vencer a batalha. Amém? Primeira maneira que Ele nos defende, quando estamos fracos, quando estamos anêmicos, sem força, sem vigor, sem visão, sem sentimentos, sem paixão e gana, Ele fala: filho, fica quietinho aí que eu vou entrar nessa batalha. Mas tem hora Ele fala: já descansou? Como Ele falou para Elias: já comeu? Agora volta lá, que eu vou te usar para ungir Jeú, eu vou te usar para derrubar aqueles inimigos, porque tem junto com você 7.000 que não se dobraram perante Baal. E eu digo para a igreja, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja mais do que vencedor, é que você seja instrumento de transformação, de influência na sociedade. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que sair da caverna, meu irmão. Enquanto você estiver na caverna, Ele te blinda. Mas vai chegar uma hora que você vai falar: bom, eu já descansei, agora é hora de guerrear. E Ele vai te vencer, vai te dar a vitória. E uma última maneira como Deus te ajuda a vencer o inimigo é que Ele dá sabedoria para discernir e lutar corretamente. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de graça, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. O que ele está falando aqui, gente? Ele está dizendo: você precisa de sabedoria? Peça. Se você pedir sabedoria, Ele não vai dizer não. Claro que você tem que ler a Bíblia, claro que você tem que buscar ajuda com pessoas sábias, porque na multidão do conselheiro há sabedorias, mas o próprio Espírito vai te dar sabedoria. Muita gente cai em ciladas e armadilhas, porque primeiro age pelo ímpeto, e quando a coisa já foi entornada, aí busca ajuda. Não, querido, você está sendo tentado, você está em dúvida, as coisas estão nebulosas diante de você, peça sabedoria a Deus. E a Bíblia ainda diz que Ele não vai dizer não. Eu estou traduzindo ali, né? Ele não vai dizer não. Se você pedir, Ele vai te dar de graça, liberalmente. Então, há momentos na vida que nós devemos calar. Tem hora da guerra que não adianta você bater boca. Cala a tua boca e deixa Deus agir. Há momentos, em contrapartida, que você deve agir. Que não é hora de sentar, de chorar, de ficar esperando a bênção cair dos céus. É hora de você ir à luta. Há momentos que a gente tem que recuar. Há momentos que a gente tem que avançar. Como é que a gente vai saber que momento é esse? É a sabedoria que Deus dá. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente luta contra um inimigo invisível, muito mais poderoso do que as nossas habilidades humanas, você precisa de tudo aquilo que Deus te prometeu dar. A armadura de Deus, o discernimento de Deus, a proteção de Deus. Use a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um decreto. Quando você está diante de uma guerra contra um inimigo de morte, você vai ler o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Quando a luta for espiritual e forem demônios, principados e potestades, leiam o Salmo 91.
Declare a palavra de Deus: o anjo do Senhor acampa ao redor, os anjos do Senhor ao redor dos que o temem e os livra. Use a palavra de Deus. Existe um poder extraordinário e sobrenatural em tudo que Deus prometeu, porque a palavra de Deus está alinhada ao seu propósito. Você está me entendendo, meu irmão? Quando você está diante de uma guerra, você usa a palavra de Deus, você se alinha ao seu propósito. E como disse Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu o conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Às vezes a tua guerra, a tua luta, os inimigos que Satanás coloca na tua história, é para que você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, e você veja o livramento que Ele tem para você. Glória a Deus, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero terminar essa palavra enfatizando aquilo que eu enfatizei no início. A coisa mais importante da tua vida não são os teus dons, mas para que eles existem. A coisa mais importante não é o seu dinheiro, a sua profissão, mas para que eles existem. Até a tua salvação, ela é a ponta final de um propósito que começou na eternidade. A Bíblia fala que nós somos eleitos para a glória de Deus. Esse para fala de propósito. Deus te chamou para um propósito. Então a coisa mais importante de você descobrir na sua vida é o motivo pelo qual você nasceu. Como disse Mark Twain, os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu para quê. Satanás vai fazer tudo para te desviar desse propósito, mas ele não tem esse poder. Se você se dispuser a dizer: Senhor, mostra-me, e eu andarei por esse caminho, e o Senhor vai completar. É incrível, o apóstolo Joel pregou na mensagem dele sobre os caminhos do coração. E eu poderia terminar dizendo que os caminhos do Espírito de Deus, uma vez introjetados no coração, determinam os caminhos que os nossos passos trilharão. E eu quero terminar essa palavra declarando sobre a tua vida: você pode estar ferido, mas não está morto. Você pode estar desviado, mas Deus ainda te ama. O diabo pode estar metendo as garras sobre a tua vida, mas o poder da cruz de Cristo e as mãos de Cristo são mais poderosas do que as garras de Satanás. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo. Ainda tem muito para ser realizado na tua vida. Então, igreja, levanta a cabeça. É hora de assumir o nosso chamado, o nosso propósito. Amém? Aplauda mais, glorifique, que isso transforme a sua maneira de entender. Eu quero que você feche os seus olhos agora. O primeiro propósito, o início do propósito de Deus para a tua vida, é você entregar a sua vida a Ele e fazer dele o seu Salvador. Sozinho você não será capaz. Mas Jesus deixou 99 ovelhas no aprisco para buscar a 100ª. Talvez esteja aqui alguém que seja a 100ª ovelha. Se você hoje quiser dar o seu coração para Ele, Ele vai receber a sua vida e vai mudar a sua história. Você que está me vendo pela internet, você que está aqui hoje, há alguém que queira entregar a vida para Cristo hoje? Eu queria que você levantasse a sua mão onde você estivesse.
E eu vou orar por você e o Deus vai mudar a sua história. Aumenta um pouco a luz só para eu enxergar. Eu não vou me delongar, tá? Se você está sentindo o Espírito Santo falar com você, não perca essa oportunidade, porque as oportunidades determinam os destinos. Há alguém aqui que quer entregar a vida para Cristo como o Senhor Salvador da tua vida? Há alguém? Eu não estou enxergando aqui. Tem alguém? Parece que aqui não tem ninguém. São todos crentes, espero. Mas você que está em casa, você quer fazer essa oração comigo? Então põe a mão no seu coração e ore assim comigo. Diga: meu Deus, a igreja me ajude. Fala: meu Deus, hoje eu aprendi sobre os inimigos do meu propósito. Mas eu aprendi também que o teu propósito para mim inicia com a minha entrega pela fé a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Recebe-me como teu filho e mostra-me a tua vontade, porque eu quero viver para ela, em nome de Jesus. Mas eu quero orar por você que ainda não descobriu o seu propósito, por você que sabe o seu propósito, mas está fora dele. Eu quero que você fique de pé no teu lugar, onde você estiver, e eu quero orar pela sua vida, querido. Fique de pé. Hoje nós temos essa oportunidade, graças a Deus, graças a Deus. Não tenha medo. Este momento é um momento espiritual. Nós vamos selar perante Deus esta entrega. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor meu Deus, eu quero viver o teu propósito para a minha vida. Obrigado pelo teu ensinamento. Ajuda-me, Senhor, a me desviar dos inimigos do meu propósito, a entender os inimigos do meu propósito, porque eu quero segui-lo até que se cumpra. Diga assim: na minha vida, profetiza agora para você mesmo. Diga: na minha vida, eu não vou deixar de experimentar absolutamente nada do que o Senhor tem para mim, porque eu creio que a boa obra que o Senhor começou na minha vida vai se completar até o dia de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, igreja. Aplauda ao Senhor.